nosso entrevistado de hoje será o jovem Pedro Lúcio Góes, já está aí na tela, esse jovem trabalhador da Petrobras, do estado do Rio Grande do Norte, ele que é dirigente da FUP, é dirigente do Sinipetro RN, também da CTB, né, tem papel destacado, né, na política potiguar, notadamente na região oeste, lá na cidade de Mossoró. E muito nos orgulha ter entrevistar Pedro Lúcio, né, que ele tem sempre aparecido aí nos holofotes, sempre defendendo a classe trabalhadora, defendendo a categoria petroleira, e a gente ainda não tinha cumprido aqui o nosso papel de entrevistar. Dou aí boas-vindas ao Pedro Lúcio, bom dia, muito bom tê-lo aqui em nosso programa, o programa Minha Ciclo no Mundo do Trabalho no dia de hoje. Vamos tratar, evidentemente, de um tema de bastante interesse para o estado do Rio Grande do Norte, que é Petrobras no RN antes e depois. Bom dia, Moacir. Bom dia, Felipe, Celino, Alexander. É muito bom estar aqui, a gente podendo tratar sobre esse tema, né, que tem tanto impacto sobre o Rio Grande do Norte, sobre os trabalhadores, não só do setor petróleo, mas de toda a região, de todo o nosso estado, porque a Petrobras realmente foi uma grande mola propulsora e tem potencial de continuar sendo ainda uma grande mola propulsora do desenvolvimento das forças produtivas, da soberania energética, em volta do estado do Rio Grande do Norte. E aí nós estamos vendo a saída, o abandono dessa estatal do nosso estado, e a gente vai precisar debater isso, quais são as causas, quais são os caminhos, quais são as alternativas que nós temos para reverter isso, é possível reverter ou não, por quais caminhos essa reversão passa. Então, dentro dessa perspectiva, eu quero saudá-los aqui, saudar quem está nos assistindo, que eu acho que nós vamos ter um bom debate para esclarecer muita coisa. Nós temos aí um tempo generoso, nós vamos poder esclarecer muita coisa que tem sido dita sobre a Petrobras, sobre essa política de preços, que é intimamente ligada com esse processo de saída da Petrobras do Rio Grande do Norte, essa política de preços, né? Então, se a gente está pagando R$125, Moacir, aqui em Mossoró, R$125 no gás, isso tem ligação direta com o processo de privatização e saída da Petrobras do Rio Grande do Norte, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, bom dia e obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui conosco, de dedicar o tempo, né, para que a gente possa aqui bater esse papo, mas eu queria vou aqui com a minha primeira pergunta, né, e logo depois a gente abre aí para a bancada também participar, e eu queria exatamente focar nisso aí, Pedro Lúcio. Economicamente foi um baque muito grande para o estado do Rio Grande do Norte, esse desmonte da Petrobras, saída da Petrobras aqui do estado do Rio Grande do Norte. Eu queria que você historiasse, você posicionasse como estão os trabalhadores, qual o sentimento que paira sobre a categoria nesse momento, e notadamente o que gira em torno disso, né? Que é uma cadeia. Perfeito, Moacir. Primeiro eu gosto de fazer um resgate sobre a chegada da Petrobras no estado do Rio Grande do Norte, né? É uma chegada que acontece ali no finalzinho da ditadura militar, né? Do processo em que hoje está se completando 58 anos e a gente tem o nosso mais forte e ferrenho repúdio àquele processo ditatorial e totalitário e violento e sanguinário que nós vivemos no Brasil. No finalzinho daquele período, a Petrobras veio chegando no estado do Rio Grande do Norte. E foi uma grande comemoração, porque eu acho que na época você tinha um sentimento sobre a necessidade do petróleo mais apurado do que hoje. Parece que as pessoas perderam essa relação de o que é o petróleo e para que ele serve, né? A história do ouro negro, do valor que tem isso, das potências que dominam o mercado do petróleo no mundo, acabam dominando o mundo, né? Então, isso continua até hoje, mas parece que as pessoas acabaram perdendo esse sentimento, essa noção. A Petrobras chegou no estado do Rio Grande do Norte há mais de 40 anos atrás, produzindo timidamente, inicialmente, e aí descobriu os bons campos terrestres e campos de água rasa aqui no estado do Rio Grande do Norte. E aí nós tivemos uma série de investimentos sendo realizados até o início do governo Lula, né, que fizeram alavancar a produção de forma limitada, mas teve um avanço na produção de petróleo aqui no nosso estado, no iniciozinho da redemocratização, e uma queda nessa produção também no governo Fernando Henrique Cardoso. E aí a gente teve esse contexto. Por que eu faço esse contexto? Porque essa queda de produção que eu citei no governo Fernando Henrique Cardoso, ela teve um viés político também. No governo Fernando Henrique Cardoso,
A gente tinha recém-descoberto, a Petrobras já estava no Rio Grande do Norte, já estava produzindo aqui, e a gente tinha recém-descoberto os campos de águas profundas lá da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Lá em Campo de Goytacazes, lá em Macaé, lá no Rio de Janeiro, lá próximo ao Espírito Santo. A gente já tinha descoberto aquelas bacias de águas profundas. E veja, na época, a produção de petróleo interno no Rio Grande do Norte já era muito boa, mas não se comparava à produção de poços em águas profundas. Eu não estou falando de pré-sal, tá, gente? Isso aí é 40 anos antes do pré-sal. Só para a gente ter essa história na cabeça, porque acaba a história se repetindo. Na época, para argumentar a saída da Petrobras do estado do Rio Grande do Norte e focar os interesses da Petrobras lá na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, disseram a mesma coisa que estão dizendo hoje, que a Petrobras é grande demais para ficar em terras rasas, em águas rasas e terras, que a Petrobras tem que focar em setores mais rentáveis, que a Petrobras tem que gerar lucro e dividendo para o acionista. A mesma coisa disseram o que estão dizendo hoje. Então, essa disputa, a classe trabalhadora petroleira já passou num passado não muito distante. Em 95, nós fizemos uma greve, que é uma greve histórica. Durou 33 dias. Nós tivemos mais de 400 dirigentes sindicais demitidos nessa greve. Né? Muita gente perdeu seus empregos por lutar pela continuidade da Petrobras enquanto empresa pública, estatal e integrada, e pelo cumprimento do acordo que o Fernando Henrique estava descumprindo com a categoria petroleira. Então, nós tivemos aquela greve. E aquela greve foi fundamental para que a Petrobras, mesmo que ferida, mesmo que roubada, dilapidada, distorcida, ela continuasse uma empresa estatal, dando possibilidade que a gente sonhasse com um outro modelo de Petrobras. E aí veio o governo popular de Lula. A Petrobras, quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência da República, a Petrobras era uma microempresa, Moacir. Ela é uma empresa de 20 bilhões de reais. Isso pode parecer muito para a gente, mas era uma empresa minúscula. Era uma empresa sem expressividade no mundo do petróleo. Quando você olhava o mapa mundial do petróleo, a Petrobras sequer aparecia. O Brasil não era um país autossuficiente, então a gente importava petróleo, importava muitos derivados, a gente não tinha grandes reservas petrolíferas. Tudo isso quando Lula pegou a presidência da República. Quando o Lula entregou a presidência em 2010, nós tínhamos descoberto o pré-sal, uma descoberta que chocou o mundo, especialmente pela capacidade de desenvolvimento tecnológico do brasileiro e da Petrobras. Moacir e Felipe, quando a Petrobras descobriu o pré-sal, a gente furou um poço que a Shell já tinha tentado furar e não conseguiu. A Chevron tinha tentado furar e não conseguiu. A Total tinha tentado furar e não conseguiu. A Statoil tinha tentado furar e não conseguiu. 4 empresas multinacionais, todas as 4 maiores do que a Petrobras, tentaram furar o pré-sal e não conseguiram. Nós fomos lá e furamos o primeiro poço do pré-sal. Todo mundo sabia que tinha petróleo lá, a gente não sabia quanto. A gente não sabia o tamanho e a magnitude daquilo. Todo mundo sabia que tinha petróleo lá. Então, só a Petrobras teve a capacidade de entender que vou investir um pouquinho a mais para desenvolver uma tecnologia um pouquinho mais específica para esse caso, porque esse petróleo aqui está em águas brasileiras. E quem vai ter o compromisso com o povo brasileiro, com o Brasil, com a soberania energética, não é Total, não é Shell, não é Chevron, não é Exxon, é Petrobras. Isso ficou muito claro dentro daquele processo de descoberta do pré-sal. E aí nós descobrimos o pré-sal, conquistamos nossa autossuficiência na produção de petróleo, ou seja, nós hoje, desde 2006, nós produzimos tanto petróleo quanto nós consumimos. A gente não depende mais da Arábia Saudita fechar as torneiras, de ter uma guerra com o Irã, de ter uma guerra na Rússia com a Ucrânia. A gente não depende mais, a não ser que a gente decida depender. Mas nós não dependemos mais, porque somos autossuficientes em produção de petróleo. Não estou falando ainda dos derivados, né? Em produção de petróleo cru, nós somos autossuficientes. E aí, Lula, que pegou a Petrobras valendo 20 bilhões, entregou para Dilma a Petrobras valendo 300 bilhões de reais. Esse foi o salto que nós tivemos durante o governo Lula. No finalzinho ainda, teve um processo que está sendo muito confundido por muita gente, que foi o processo de capitalização da Petrobras. Lula abriu
ações para venda, mais ações para venda. Muita gente acha que foi feita a primeira abertura de ações da Petrobras para o mercado em 2010, mas não foi. A Petrobras já nasceu como empresa de capital misto. Tinha na Petrobras, desde o seu nascimento, capital estatal, que era a grande maioria no início do seu nascimento, e capital misto. Quando o Lula pegou a Petrobras, já era apenas 40% de controle estatal e 60% de controle privado. Claro, isso desconsiderando as ações ordinárias que dão direito a voto. Essas, sempre a gente teve mais de 50%. Mas no total de ações de participação societária, acionária da Petrobras, quando o Lula pegou, tinha 40%. Quando nós fizemos aquele leilão e aquela capitalização, Alexander e Celino, aquilo ali foi a maior capitalização em Bolsa de Valores da história do capitalismo mundial, em 2010. Nós fizemos, numa única capitalização, 140 bilhões de reais, numa única capitalização. Tem bolsas de valores inteiras que não negociam esse volume de recursos. E nós fizemos, numa só capitalização, 140 bilhões. Isso de dinheiro entrando em solo nacional a partir da Petrobras. E mesmo com essa capitalização, a gente saiu de 48% de participação na Petrobras, 40% para 48%. Então, nós aumentamos 20%, fizemos a maior capitalização da história do capitalismo e aumentamos 20% a participação ainda do governo na Petrobras e, portanto, o controle do governo na Petrobras. E aí, nessa perspectiva, vem de novo os mesmos discursos do passado. Em 2015 começou isso. A Petrobras é grande demais para ficar no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte não tem mais petróleo. A Petrobras não tem mais interesse estratégico de ficar no Rio Grande do Norte. Qual é o interesse estratégico que eles falam que a Petrobras não tem? De gerar emprego aqui? De garantir o desenvolvimento e a redução das desigualdades para o Nordeste brasileiro? É esse o compromisso que a Petrobras não tem quando se fala isso? Porque é preciso que a gente traduza. Se a Petrobras não tem mais por que ficar no Rio Grande do Norte, significa que eu estou dizendo que o Rio Grande do Norte vai abrir mão da presença de um estatal da magnitude da Petrobras, mesmo tendo petróleo, refinarias, portos e uma capacidade de geração de energia renovável que só o nosso estado tem. É preciso traduzir, porque as pessoas acabam, muitas vezes, sem entender isso. E aí a Petrobras definiu, em 2016, no projeto Topázio, que sairia do estado do Rio Grande do Norte. Vagarosamente. Na época, ela não dizia que ia sair, sabe, Celino? Ela dizia que ia vender só um campinho marginal. Na época, ela dizia assim, não, vou vender aqui só Riacho da Forquilha, não vou sair. Vou vender só Riacho da Forquilha. E o Sindicato dos Petroleiros, sempre muito consciente do que estava em volta daqueles interesses, já disse na época, isso aqui é o prenúncio da saída da Petrobras do estado do Rio Grande do Norte. E é o prenúncio de um caos de desemprego, redução na arrecadação de royalties e impostos e, no caos, uma redução no potencial de soberania energética que o nosso estado tem. E agora, hoje, aí, 7 anos depois, a gente pode dizer que a gente tinha razão, infelizmente, e que a Petrobras realmente tinha um plano de sair daqui. E agora ela vendeu aí, no último ano, os seus últimos ativos, está em fase de transição. Essa fase de transição deve durar até o início de 2023, mas o prognóstico, se nada mudar, é que a Petrobras vai abandonar o estado do Rio Grande do Norte. Isso é muito chocante para a gente. Nesse rastro de abandono, a gente já deixou aqui mais de 12 mil trabalhadores diretos desempregados. 12 mil trabalhadores diretos. Se eu pegar os indiretos desempregados, eu vou somar 96 mil trabalhadores indiretos desempregados. E se eu pegar os desempregados por efeito renda, Moacir, que o efeito renda do setor petróleo é bem maior. Eu estava vendo que é 1 para 36. Cada trabalhador do setor petrolífero, por causa do salário, das condições de salário, ele gera mais 9 empregos indiretos, cada trabalhador gera 9 empregos indiretos. É uma cadeia, né? É uma multiplicação. E 36 por efeito renda, né? Então, a gente vai perder aí, no total, 540 mil postos de trabalho já. Isso eu estou contando com o acréscimo de empregos das empresas privadas que estão chegando, né? A saída da Petrobras, o que a gente perdeu com a Petrobras, menos
o que essas empresas privadas estão conseguindo gerar, ainda tem um déficit de 12 mil trabalhadores diretos, que vai gerar um prejuízo de 540 mil postos de trabalho para o estado do Rio Grande do Norte no total. A gente está dando esse prognóstico justamente não no sentido pessimista, mas no sentido realista. Porque eu acredito, e aí eu sou otimista, eu acredito que a Petrobras, ela pode, e nós temos como garantir isso, continuar no estado do Rio Grande do Norte. E aí vou abrir aqui para encerrar essa primeira fase da fala. Rapaz. E aí porque senão, meu amigo, se deixar aqui, eu falo os 40 minutos. Se deixar, minutos. Né? Mas esse assunto, satisfação revê-lo. E esse assunto é sempre muito instigante, até porque diz respeito, né, já que o tema, que também é muito bom, o tema, a Petrobras antes e depois, você já falou de um antes aí, eu queria trazer um pouco mais ainda, queria ouvir e também lembrar essa questão que a Petrobras nasceu de uma luta importante do povo brasileiro, né? A campanha O Petróleo é Nosso, né? O povo brasileiro foi para as ruas dizer que essa riqueza não levariam de nós, né? Então, assim, é a empresa que leva o Brasil no nome. Tentaram mudar isso aí, né? Como você lembrou do período Fernando Henrique Cardoso, péssima memória, tentaram mudar para Petrobras, né? Eu lembro que o programa humorístico no Brasil chamava de Emporcalhobras, de tanta sabotagem que a nossa Petrobras sofreu naquele período, né? Era derramamento de óleo dia sim, dia não, né? E com a competência que a gente sabe que a Petrobras tinha, aquilo só poderia partir de ações de fato criminosas, né? Seja direta, seja de modo indireto, como você colocou aí também, nessa desmontagem da Petrobras que foi tentada, na verdade foi feita, né? Durante a década de 90 também. Mas eu queria que você, e a gente falava aqui na semana passada com o professor Wellington Duarte, e eu tinha tomado conhecimento que Parnamirim tem arrecadado, tem a segunda maior arrecadação já do Estado, e eu falei, será que isso já é efeito da saída da Petrobras, né? Dessa saída da Petrobras no nosso Estado? Será que isso já é um efeito danoso, né, dessa saída? E agora com esses dados que você traz, né, do impacto no número de postos de trabalho, né, em torno dessa cadeia virtuosa que a Petrobras criava no nosso estado, no Brasil inteiro, né? E nós chamamos a atenção para que todos aqueles e aquelas que nos ouvem ouçam esse jovem líder, essa jovem liderança que tanto tem a contribuir, a trazer aqui de elementos para que o povo brasileiro defenda o que é seu. Eu queria ouvir de você, já são efeitos do desmonte da nossa Petrobras, essa coisa da arrecadação de Parnamirim já ultrapassar Mossoró? Com certeza, Alexander. Com certeza absoluta. Vocês estão me ouvindo bem? Com certeza absoluta. E eu digo mais, Alexander. Nós tivemos agora, a professora Fátima pegou o governo do estado do Rio Grande do Norte realmente numa situação muito complicada. A gente tinha 4 folhas salariais atrasadas. Grande parte disso se deve à má gestão do governo anterior, sem sombra de dúvidas. Mas também grande parte disso se deve à saída da Petrobras do estado do Rio Grande do Norte. Então, tanto essa diferença na perspectiva de arrecadação das cidades, quanto essa diferença, esse caos orçamentário em que a professora Fátima brilhantemente está resolvendo com a sua equipe, mas tudo isso tem relação direta com a saída da Petrobras. Nós já perdemos aqui só de produção, nós já perdemos 25 mil barris por dia de produção. Nós estamos produzindo 25 mil barris por dia a menos do que a gente poderia estar produzindo. Se você fizer uma conta rápida pelo valor do barril, olha só, 25 mil barris por dia, isso, Moacir. 25 mil barris vezes 113, está o barril hoje, vezes 5,20, que é o dólar, 14 milhões de reais por dia a menos de produção no estado do Rio Grande do Norte. Por dia, por ano, isso dá 5 bilhões, é metade da arrecadação do estado inteiro. Então é isso que nós estamos perdendo. E a saída da Petrobras tem sido muito danosa nesse sentido. A gente ainda não está sentindo mais, porque o dólar e o barril estão lá em cima. E as participações, os royalties, são baseados no dólar e no barril. Mas se não, a gente ainda está sentindo mais ainda. Então, é nessa perspectiva que a gente se enquadra, e a explanação, a pergunta
É excelente, Alexandre, porque realmente a Petrobras ela tem relação com todos os municípios praticamente do estado do Rio Grande do Norte. Veja, mais da metade dos municípios, especialmente do oeste do estado, recebem algum valor da Petrobras, seja de passagem de duto, seja de permissão de passagem, seja de produção de petróleo, de royalties, de impostos, de sede da empresa. Mais da metade dos municípios receberam. A Petrobras chegou a, hoje, o setor petróleo é 36% do PIB industrial do estado do Rio Grande do Norte. Hoje, o setor petróleo. Todo o setor petróleo, a Petrobras mais essas empresas que já chegaram. É 36%. A Petrobras sozinha, em 2011, foi 51% do PIB industrial. Então, esse é o tamanho dessa estatal. Pessoal, eu estou ouvindo vocês, eu vou pedir licença só para eu colocar meu carregador aqui no notebook, senão eu vou descarregar e vou sair sem querer da live aqui. Tranquilo, Pedro Lúcio. Aproveitamos aí, enquanto ele conecta aí o cabo aí no seu computador, para não perder aqui o fio da meada, mas o debate está muito, muito interessante, né? E foi como ele disse, o efeito é danoso, né, para a economia potiguar, evidentemente a economia brasileira, que ele mexe com todo o contexto, toda uma cadeia que gira em torno da Petrobras, né? Quer dizer, é aquele cidadão que tem o mercadinho, que tem o armarinho, o comércio, que evidentemente ele vivia, né, na dependência desse recurso advindo da Petrobras, e sem contar com os royalties, né? Os royalties que iam para as prefeituras. Muitas prefeituras no estado do Rio Grande do Norte eram beneficiadas por isso, e que, consequentemente, isso também impactou, do ponto de vista negativo, a economia de muitos municípios. Lembrando que o nosso programa está sendo transmitido aí pelo canal M65. Hoje começamos um pouco mais cedo, às 9 horas, e tem a produção e direção de Arthur Varela e Carlos Albérico. E eu peço que você que está nos assistindo, por gentileza, se conecte aí se inscreva no nosso canal para que possa ter mais potencial. Mas está de volta já aí o Pedro Lúcio, já providenciou aí a conexão, já energizou aí de novo o seu computador. A gente está de volta aqui para continuar. Eu já convido aqui para a gente rodar aqui a bancada, nós estamos aí já caminhando para a parte final do nosso programa, o presidente da CTB, Celino Bezerra, para também interagir aqui nesse programa, evidentemente que também fazendo a sua pergunta aqui ao nosso entrevistado, que é esse jovem Pedro Lúcio Góes. Ok, Pedro Lúcio, eu acho que uma pergunta aqui depois de uma entrevista dessa não pode deixar de ser feita aqui no programa. Sem muitas delongas, eu acho que o grande tema é por que nós chegamos a um preço de gasolina tão caro. Esse é o grande debate que está no dia na mesa do trabalhador, do pedreiro, do operário, né, do professor, de todos aqueles ambulantes que foi criado nessa crise, né, e que forçou a barra, e o pequeno empresário, o microempresário está sofrendo no bolso essa situação. E aí, como a grande pergunta, como é que a gente chega a isso com poços de petróleo na nossa terra, né? A nossa capacidade de refinar isso não é pouca, tem que pedir para ser refinado lá fora. Por que chegamos a isso? A grande pergunta, por que chegamos a essa situação? Quem é o culpado e qual a saída? Perfeito. Celino, é fácil para mim explicar de forma técnica esse tema, só que às vezes é difícil de entender a forma técnica. Então, eu vou fazer um exemplo para vocês do que a Petrobras está fazendo. Esse exemplo eu escutei hoje, inclusive. Imagine só que a Coca-Cola decide aumentar os seus preços e parar a sua produção para que a Pepsi possa competir com ela. É o que a Petrobras está fazendo. A Petrobras, em outubro de 2016, ela adotou uma política de preços de paridade de importação. O que é isso? Ela diz o seguinte, olha, independente do meu custo de produção, eu vou cobrar o mesmo preço que estão cobrando na Suíça, que não tem produção nenhuma. Independente do meu custo de produção, eu vou cobrar como se eu estivesse trazendo um navio de gasolina e de gás lá do Texas para o Rio Grande do Norte. É isso que a Petrobras está fazendo. Preço de paridade de importação. Por que ela está fazendo isso? Porque ela quer abrir o mercado para os concorrentes. Veja só que absurdo. Que contradição. Ela fala isso claramente. Viu? Ela fala de dinamizar o mercado. Dinamizar o mercado é pau no nosso lombo e lucro para os acionistas.
Então, esse é o resultado dessa política. Em outras palavras, eu estou aqui em Mossoró, vocês estão aí em Natal, né? Natal, Parnamirim. Eu estou aqui em Mossoró, e aqui em Mossoró a gente tem um campo de petróleo que já foi um dos maiores, o maior, aliás, já foi o maior campo de produção de petróleo em terra no Brasil, na história da Petrobras. É o campo de Canto do Amaro. Ele fica aqui entre... Campo terrestre. É o campo de Canto do Amaro. Ele fica aqui entre Mossoró e Areia Branca. A 8 quilômetros de Mossoró, você já começa a ver os cavalinhos operando, produzindo petróleo lá no campo. Então, eu produzo petróleo aqui. E eu produzo em quantidade significativa. E eu refino ali em Guamaré. Fica aqui a 170 quilômetros aqui de Mossoró, 150 quilômetros aí de Natal. Refino ali em Guamaré. Então, veja, eu produzo petróleo no meu quintal, Moacir, e refino no meu vizinho. Aí eu estou imaginando que eu preciso dar chance para o cara lá do Texas, que produz no quintal dele e refina no vizinho dele, tenha condições de vir vender aqui, e para isso eu subo o meu preço. Eu cobro em dólar do Celino, eu cobro em dólar do Moacir, eu cobro em dólar do Alexandre, do Felipe, de quem está nos assistindo, e a Petrobras está fazendo isso. Então, por isso que a gente viu, Celino, veja só, de janeiro para cá nós tivemos um aumento significativo no preço da gasolina, diesel e gás de cozinha. Foi 24% de gasolina e 18% do diesel, o aumento, né? Aliás, o contrário, 18% da gasolina e 24% do diesel, o aumento. De janeiro para cá não teve nenhum aumento de custo de produção. Não houve aumento de salário, não houve grandes incidentes, não teve uma plataforma que afundou, não teve incidente em refinaria, não sofreu um ataque terrorista. Não tivemos nada que justifique um aumento de preço de 24% de janeiro para março. O que acontece com esse aumento? Ele vira todo lucro. E o que a Petrobras está fazendo com esse lucro? Distribuindo para acionistas. Em 2021, a Petrobras teve 106 bilhões de reais de lucro. 101 ela distribuiu para acionista. Então é por isso que nós estamos pagando tão caro. A Petrobras definiu uma política de preços que ela é danosa para o povo brasileiro. E quem mandou ela definir isso foi Temer, junto com Pedro Parente. E quem decidiu manter essa mesma política foi Bolsonaro, junto com agora o presidente Lula e Silva, e o posterior Adriano Pires deve manter a mesma política de preços da Petrobras. E qual a saída? Aproveitando essa, quando o Celino fala de culpa, tem uma coisa que confunde as pessoas, que muitas vezes fala, a Petrobras é a mocinha que a gente defende, mas quando você fala desses ataques ao interesse do povo brasileiro, você cita a Petrobras de novo. Foi importante, de fato, que você tenha dito no final da sua fala que a Petrobras de Bolsonaro, né, a Petrobras de Temer, é bom destacar, né, essa questão, para que as pessoas não confundam. A Petrobras não é nossa adversária. A Petrobras é a empresa que pertence ao povo brasileiro e deve se mover no interesse do povo brasileiro. Pedro, a pergunta final. Qual a saída, então, Pedro? Beleza. Aí eu queria ouvir o Felipe também, vai ter em bloco. Aí já pelo decorrer do tempo, aí ele já responde em bloco. Felipe, já a pergunta de Alexandre Celino e... Boa noite. Bom dia, Pedro Lúcio. Bom dia, Pedro Lúcio. Seja novamente bem-vindo aqui ao nosso bate-papo 65. A nossa pergunta, Pedro, é a seguinte. Uma das primeiras medidas, né, do governo Temer foi mudar a gestão da Petrobras, indicando Pedro Parente à presidência e, no caso, alinhar a estatal com os interesses do mercado. A desgraça continuou com Bolsonaro e todos nós estamos vendo a questão do aumento da gasolina, do preço do gás de cozinha, e principalmente aqui no nosso estado sentimos o efeito. E com isso veio também a questão da privatização, por exemplo, lá em refinarias importantes, onde poderíamos ter a questão do refino do petróleo e do gás em nosso país, como no caso da refinaria Plano Volves na Bahia, e aqui a ameaça também aqui na nossa questão aqui na refinaria Clara Camargo. Agora a pergunta que eu faço a você. Agora a hora é de lutar pela reestatização da Petrobras. Não é isso, Pedro? Perfeito. As duas perguntas elas estão encaixadas, né? Qual que é a saída, Celino?
e a hora de lutar pela reestatização da Petrobras. É justamente isso que a gente estava falando. A Petrobras, ela é um instrumento, né, Alexander? Ela é um instrumento estatal, um instrumento que tem um potencial gigantesco, mas na mão de entreguistas, vendilhões, fascistas, ela acaba servindo contra o povo. E é isso que nós estamos vendo agora. Então, a saída é a gente retirar esse grupo que está no poder hoje. E eu falo de grupo. Retirar Bolsonaro não é suficiente. Paulo Guedes está envolvido até o talo nos escândalos envolvendo a Petrobras e a sua política de preço. Antes de ontem, o primeiro presidente da Petrobras, que foi indicado por Bolsonaro, ele vendeu 3 bilhões de reais em ativos para uma empresa, saiu da Petrobras e foi virar presidente do conselho de administração da empresa que ele vendeu. Olha só, o cara, presidente da Petrobras, vendeu o ativo, saiu da Petrobras e virou presidente da empresa que comprou. Isso não tem como escancarar mais do que isso. Então, a saída, realmente, é, do ponto de vista pragmático, botar as refinarias para operar, cancelar a venda das refinarias e nacionalizar o preço dos combustíveis. Quem é que tem condições de fazer isso? Bolsonaro que não é. Então, a saída é tirar Bolsonaro da presidência da República. E eu digo mais, nós estamos num ano especialíssimo. É um ano em que a gente fala que nós temos na mão o poder de abrasileirar a Petrobras. Uma vez eu lembro que Lula falou assim, a Petrobras é tão importante, tem uma capacidade de investimento tão grande, Felipe, que era para ser diferente no Brasil. Era para o povo votar no presidente da Petrobras e o presidente da Petrobras indicar o presidente da República. Do potencial que a Petrobras tem. Isso, Luiz Inácio Lula da Silva falou num congresso nosso dos petroleiros. E eu vejo dessa forma. A Petrobras, ela garante que não vai faltar gás de cozinha na menor cidade do interior do sertão norte rio-grandense. Ela garante isso. E isso é tão importante porque isso garante que a gente possa comer, possa se alimentar, possa se locomover sem depender de atores externos. Então, nós estamos num ano fundamental para isso. Um ano que a gente vai disputar as eleições com vistas em privatizar a Petrobras e, junto com ela, a nossa soberania e o domínio sobre os nossos destinos, ou abrasileirar a Petrobras, reestatizar a Petrobras, retomar o controle popular sobre a Petrobras a partir de um governo popular. E aí, nesse ano, nós temos essa missão nas mãos. E eu não tenho dúvida que de todos os esforços eu vou empreender, que tiver a meu alcance, eu tenho certeza que o campo progressista também, todos os esforços que tiveram a meu alcance para derrotar Bolsonaro e seu projeto entreguista e facínora, nós vamos empreender nessa jornada para derrotá-lo nas urnas. Né? E, claro, nós temos um candidato que conversa com a classe trabalhadora. Nós, nessa terça-feira, nós recebemos Lula lá no Rio de Janeiro para conversar com a Federação Única dos Petroleiros, né? Um pré-candidato, no caso. Nós recebemos Lula para dialogar com os petroleiros. Lula não é um cara que está dialogando com o mercado, com os acionistas. Pode até dialogar também. Mas ouve e senta com os petroleiros para dialogar quais as saídas que os petroleiros estão apontando para a Petrobras e para o Brasil. Isso é de um diferencial gigantesco e louvável. Então, eu não poderia aqui me eximir de falar isso, porque é a porta de entrada para uma outra perspectiva de Petrobras, para uma outra Petrobras. A Petrobras que está agindo sob mando do governo Bolsonaro, ela não está servindo ao povo brasileiro. E o problema, Alexandre, não é a Petrobras, é Bolsonaro. Por isso que eu fiz aqui o histórico no começo do potencial que a Petrobras tem, do que a Petrobras já deixou e já trouxe para o nosso povo. Nós tivemos, a partir de uma única empresa, nós garantimos o que o mundo sonha, que é a autossuficiência em produção de petróleo. O mundo sonha, tem guerras por isso. Inclusive, a guerra na Ucrânia tem ligação com isso. A autossuficiência na produção de petróleo, interna de petróleo, é o que o mundo sonha. A gente conseguiu conquistar isso com uma única empresa a partir de um projeto popular e que visasse a garantia e a conquista da nossa soberania. Então, respondendo esses questionamentos, e eu estou bastante feliz aqui com o nosso debate, com os rumos que o nosso debate tomou, com o caminho que a gente traçou até aqui para explicar essas questões que foram levantadas aqui. Muito bem, Pedro Lúcio. É um bom debate, realmente. Lamentavelmente, o tempo é muito curto, né? E gostoso o tema, e a gente
ainda extrapolando. Eu quero já convido aqui a bancada para os agradecimentos finais. Celino Bezerra, Felipe Lima e Alexandre. E depois a gente vai para as considerações finais do nosso entrevistado de hoje. Ok, Moacir, parabéns, Pedro Lúcio. Acho que esse debate é muito oportuno para, inclusive, nos fornecer um debate com a população, desconstruir o pensamento. Inclusive, hoje eu escutei que uma pessoa no centro de Parnamirim dizendo que o problema era que os Estados Unidos estavam mandando o preço e a gente iria que acatar. Então, isso, eu acho que um programa desse talvez chegasse esse senhor, talvez ele não pensava dessa forma. Mas, parabéns, vamos à luta e até o próximo programa, que com certeza o Pedro Lúcio vai voltar aqui. Muito obrigado, Celino, mais uma vez sua presença. Vamos aí, Felipe Lima. Bom, Moacir, Alexander, Celino Bezerra, foi uma excelente entrevista, uma excelente explanação, mal, né, feita pelo nosso querido Pedro Lúcio Góes, que temos a honra de conhecê-lo e ter amizade já há mais de 13 anos, e conhecendo também a luta deste jovem petroleiro pelo povo potiguar e pela defesa da Petrobras. E realmente, como o Pedro Lúcio falou, esse é o caminho. Para reestatizarmos a Petrobras, precisamos derrotar o governo Bolsonaro. Esse é o caminho, não só dos petroleiros, mas de toda a classe trabalhadora do estado do Rio Grande do Norte do Brasil. Então, foi um excelente debate, um excelente programa, Moacir. E eu sei que a galera vai assistir depois, né, da nossa exibição, vai estar disponível no nosso canal. E é isso. Bom final de semana para todo mundo. A gente se vê aí na semana que vem com mais um 65 no Trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Filipão. Mais uma vez agradecemos pela sua presença, muito importante aqui no nosso programa com a agenda e também participando do debate. E agora vamos ao professor Alexander Brito também para as suas despedidas. E já o convido à bancada para na próxima semana estarmos aí com mais um programa, né? Agradecer mais uma vez, Pedro, pela sua presença aqui. Muito bom revê-lo, mesmo que virtualmente. Espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar presencialmente depois desse longo e tenebroso inverno aí que passamos com essa pandemia. E muito bem, eu acho que o caminho é esse que você apontou, fora entreguistas, né? Nós precisamos colar na testa desses que se travestem de patriotas, mas que, na verdade, não passam de entreguistas, né, que têm dilapidado o patrimônio do povo brasileiro, né, e obrigado esse mesmo povo a pagar por isso ainda por cima. Ou seja, na verdade, quando se fala em privatização, que absurdo, não tem privatização, tem entrega do patrimônio do povo a preço vil, né, e ao povo resta pagar por isso, o que é mais absurdo ainda, como você disse. Eu costumava dizer lá sobre a dita privatização da Vale, eu dizia para as pessoas que é como se você desse uma casa num valor de 100 mil e alguém aparece para comprar e você diz, eu quero fazer minha avaliação. Tudo bem, a pessoa avalia por 3. Aí você diz, eu aceito. Aí a pessoa olha para você e diz, mas eu não tenho dinheiro, você me empresta? Eu empresto. Ou seja, foi mais ou menos isso que aconteceu com a Vale do Rio Doce. E é esse tipo de coisa que se faz hoje com o patrimônio do povo brasileiro, com a Petrobras também. Ou seja, a Vale do Rio Doce, né, na verdade, valia em torno de 100 bilhões, foi privatizada por algo em torno de 3 bilhões e com dinheiro do BNDES, ou seja, dinheiro do povo brasileiro. É um absurdo. Um forte abraço, Pedro. Espero tê-lo outras vezes aqui. Espero que nós nos encontremos em breve. Obrigado mais uma vez e parabéns. Valeu, Alexandre. Obrigadão. Obrigado à nossa bancada permanente aí do 65 no Mundo do Trabalho. Vamos aí ao Pedro Lúcio. Muito obrigado mais uma vez, Pedro Lúcio, por sua presença aqui no 65 no Mundo do Trabalho. E vai aí as suas considerações e o nosso agradecimento. Eu só tenho a agradecer realmente em nome da categoria petroleira, dos sindicatos petroleiros, da Federação Única dos Petroleiros, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadores do Brasil, a oportunidade de estar colocando esses temas aqui para a gente debater e conhecer, né? São temas de muita importância e que pouca gente tem acesso. Então, agradecer, Moacir, Alexander, Felipe, Celino, a condução brilhante, as perguntas pontuais, né? E muito importante. Agradecer a quem está nos assistindo também. Realmente é um momento que vai todo mundo precisar desse esforço coletivo para derrotar esse projeto fascista e entreguista, né? Que está aí
na presidência da República. E, para finalizar, defender a Petrobras é defender o Brasil. Muito bem. Eu agradeço a Pedro Lúcio, agradeço a todos vocês, aos internautas que estiveram conosco. Quero parabenizar no dia de hoje a gastróloga Nalva Soares, minha esposa, está aniversariando. Forte abraço para ela, vida longa, né? Fazer boas comidas aí para a gente. E quero dedicar esse programa à memória de um petroleiro, a liderança sindical que nos deixou abatido pela Covid-19, que foi o Jailson Moraes. Eu tive a grata satisfação de conviver nas barricadas de luta. Então, esse programa dedicamos à memória aí desse grande lutador, foi o Jailson Moraes, de suma importância para esse sindicato, para a FUP, e evidentemente nos deixa muita saudade. Jailson Moraes, viva, Jailson Moraes presente. Forte abraço a todos vocês. Eu os convido para o próximo sábado. Estamos aqui com mais um 65 no Mundo do Trabalho. Bom final de semana e bom desafio a todos aí nessas estradas, nessas barricadas de luta.